E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Go Fast. Dessa vez eu tô aqui com o Guerra, um convidado especial aqui para o canal. Já mora aqui no Canadá, já tem uma boa bagagem. Tô trazendo ele aqui para fazer uma entrevista com ele para divulgar, dividir a informação com o pessoal que assiste o canal, né? Bom, tudo bom, Guerra? Quer se apresentar pro pessoal? Tudo bem, prazer aí por te conhecer primeiramente. Sim. Obrigado pela oportunidade aí da gente Não, estar imagina, fazendo que é esse isso. vídeo para ajudar o pessoal. E fique à vontade, me pergunta o que você quiser, o pessoal de Aham. casa também depois se quiser fazer pergunta para você, eu não sei como é que faz. Sim, pode deixar nos comentários e eu posso encaminhar para você. A gente vai deixar seu contato aqui, tudo direitinho, vai estar na descrição. Você também no finalzinho dá uma palavrinha, falar isso, aquilo. Acabou, bem simples. Tá bom, vamos lá. Bom, então vamos lá para a primeira pergunta. Separei 5 perguntas, se o pessoal tiver mais dúvida, só deixar nos comentários. Número 1. Qual o seu nome? Florentino Guerra Filho, Florentino Guerra Filho. natural de Santos, São Paulo, Brasil. Perfeito. Já tá E dando 42 anos. Tá dando toda a descrição. Quando que você chegou aqui no Canadá, Guerra? Eu cheguei aqui em 2009 Aham. porque eu participei de um processo de seleção para imigração para o Quebec. Ah, sim. Então sua imigração foi pelo Quebec. Foi. Tudo que eu fiz foi pelo governo do Quebec. Ah, sim. E como que foi esse seu processo de imigração pelo Quebec? Bom, na realidade foi o seguinte, em 2007, em julho, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio Aham. em Montreal. Eu fui estudar francês, eu já falava bem, mas eu gosto muito de Estudar, participar né? de intercâmbio, de estudar. E eu tive a oportunidade de fazer o meu, naquela época era o terceiro intercâmbio. Hoje eu tenho 5, né? Eu Ah, fiz de 5. intercâmbio, meu Deus do céu. E naquela época foi o terceiro, então eu simplesmente estava estudando lá quando eu tive a oportunidade de conversar com uma auditora da Receita Federal, uma senhora que também estudava na mesma classe Aham. que a minha. E aí ela falou, olha Guerra, você gostaria de morar no exterior e tal, por que você não faz o programa de imigração? Por que você não participa Sim. do programa de imigração do Quebec? E eu não sabia nem o que era. Aham. Então ela me disse tudo, eu lembro como se fosse ontem, que ela foi comigo no Google, ela digitou as palavras imigração Quebec, ela entrou lá no website e dali eu não parei mais. Foi direto. Foi direto. Foi em julho de 2007, quando eu cheguei no Brasil, eu continuei a ver o site. Em Montreal mesmo, naquele mesmo dia que eu estava com ela, eu já me inscrevi. Aham. Quando tivesse a palestra, a próxima palestra em São Paulo, Já estava inscrito. eu ia receber um e-mail deles e foi o que Aham. aconteceu. Eu cheguei em julho em casa, em Santos, no comecinho de agosto, quando foi em setembro eu participei da palestra. Nossa, que legal. Legal que foi uma sequência, né? É. Já logo depois já pegou a E na palestra. realidade eu fui em 2 palestras. Duas? Eu fui em 2 palestras e naquela época a palestra demorava mais de 3 horas. Caramba, É. totalizando 6 horas de experiência só em No palestra. mínimo, Caramba, que legal. E depois disso você fez Aí o depois processo? disso, bom, a palestra é muito interessante porque eles explicavam todo o processo. Aham. Todo o processo, inclusive, as pessoas levavam, eu mesmo levei o caderno, a caneta, Pra fazer anotação, para fazer né? todas as anotações, Muito porque importante. realmente é um processo, E isso passo já, a passo. já fica como dica pro pessoal, né, que vai para as palestras. Que é muito exatamente. importante levar alguma coisa para Anotar. sempre pegar as informações. Eu anotei tudo, depois cheguei em casa e fiz a minha lição de casa. Né? Eu lembro que eu tirei xerox de diplomas, de todos os documentos que eles precisavam. Sim. Na época, o escritório do Quebec era em Buenos Aires, na Argentina. Aham. Então eu mandei o meu processo um mês depois, ou seja, em outubro. Eu mandei o meu processo para a Argentina e aí a coisa foi rolando, foi desenvolvendo e o meu processo ficou pronto 17 meses. Em 17 meses depois. eu já tinha autorização de pegar o avião e vir para o Canadá. Com tudo certo, sem enrolação nenhuma. Já como residente permanente. Nossa, que legal. Bem legal.
Tem algo mais que você queira acrescentar com relação ao processo? Uma dica, tipo, pessoal, Na realidade, ficar em cima, não sei, pra ligar, pra passar um site, e-mail, alguma coisa assim? o site eu acho que continua o mesmo. Vocês vão lá no Google, digitam Imigração Quebec, foi exatamente o que eu fiz. Lá vocês vão encontrar o site principal e vocês vão seguir todos os passos do que está escrito lá. Eu sei que hoje mudou, hoje já não está mais como era na minha época. Sim. Para vocês terem uma ideia, na minha época o escritório do Quebec era em Buenos Aires, e depois eles mudaram para São Paulo, e eu sei que hoje eles estão no México. Nossa. E eu sei que o processo também andou mudando. Então antigamente exigia-se algumas coisas e hoje são outras, né? Bom, bem legal. Chegou, igual que você chegou a comentar comigo antes da gente ligar a câmera, foi que o processo exigia francês intermediário, né? Na minha época o que eles exigiam era o seguinte: ter até 35 anos de idade, idealmente, ter curso técnico ou universidade completa, ter 2 anos de experiência na área e ter por volta de $2.000, de $10.000 na conta bancária, $10.000 canadenses na conta bancária, e ter ficha limpa na polícia. Muito político no Brasil já não se enquadra. Com certeza eles não poderiam fazer o processo de seletivo de né? imigração. Seria difícil. Não, porque eles estão sujos. Mais sujo que não sei o que. Bom, legal. Vamos passar para a próxima pergunta. Uma pergunta interessante. Você que já mora aqui no Canadá tem um certo tempo, qual é a sua cidade preferida aqui no Canadá? É muito difícil de responder essa pergunta. Muito difícil. E vou dizer por quê. Porque eu conheço alguns lugares, algumas províncias, então eu vou falar assim, vamos dizer, British Columbia, Alberta, que é onde eu estou morando no momento. A gente está em Calgary agora, pessoal. Nós estamos em Calgary, mas quando cheguei ao Canadá, eu cheguei em Montreal, né? Então eu cheguei por Quebec e fiquei no Quebec de 2009 até 2013. Então só no Quebec eu morei em Montreal, na cidade de Quebec e numa região no interior de Quebec que se chama Beauce. Então eu morei em Sainte-Marguerite de Dorchester e em Sainte-Marie. Foram os lugares que eu morei. E também deixando bem claro pro pessoal que você tem o francês fluente, né, o inglês também fluente. Por isso que você tem essa facilidade em morar no Quebec ou morar fora do Quebec. Eu estudei razoavelmente bem, eu falo 5 idiomas, mas é claro, o inglês e na época o francês, inclusive, eu tinha esquecido de falar. Um dos requisitos também, além da ficha limpa na polícia, aqueles outros que eu falei, tinha que ter na época o francês intermediário. Eles exigiam 150 horas e só de aliança francesa na época eu tinha 400 horas. Né? Então já se enquadrava perfeitamente. Eu tinha mais processo. do que eles pediam. Mais. Bom, bem legal. Então, qual que é o seu lugar preferido, a sua cidade preferida? Só pra gente encerrar essa pergunta. Todo lugar que eu vou no Canadá, eu gosto muitíssimo. O Canadá é um país de perspectivas, né? De paisagens lindíssimas. Então, onde quer que você vá. Agora, tentando responder essa pergunta, entre hoje, quer dizer, estamos em Calgary, e comparando com o Quebec, por exemplo, Montreal oferece muito mais coisas para se fazer, para se visitar, lugares interessantes do que Calgary. Uma cidade mais badalada, digamos assim. E não que eu gosto de badalação, que eu não gosto, mas eu gosto de restaurante, eu gosto de algumas coisas diferentes. Por exemplo, em Montreal tem uma casa de crepe, que é fabulosa. Vocês devem ir, quando vocês forem a Montreal, vocês vão lembrar muito de mim. Não se esqueçam de ir numa casa de crepe chamada Juliette e Chocolat. Ela hoje deve ter umas 4 unidades. Em Montreal? Em Montreal, é só em Montreal. E inclusive ela é uma brasileira. Ela é uma brasileira? Ela é uma brasileira que não fala português. Nossa! Porque ela nasceu no Brasil, em Brasília.
porque os pais pertenciam ao corpo diplomático da França. Ah, tá. Então ela só nasceu no Brasil. Nasceu por nascer mesmo e depois saiu do Brasil. Depois foi morar na França, porque os pais eram franceses Uhum. e tal, e viajavam naquela época. Sim. E então ela se criou na França e depois veio para o Quebec. Sim, bem legal. Então é um lugar que você já ficou a dica pro pessoal. Ah, Montreal com certeza. E sem sombra de dúvida. Montreal, não vou exagerar, mas seria um pouco de São Paulo No Canadá. dentro do Canadá. Legal. Bom, opinião minha que eu viajei já para Halifax, né, na Nova Escócia, aqui em Alberta. Eu tenho um pezinho aqui em Calgary, eu tenho que admitir, eu gosto muito da cidade. Apesar de você não ter toda essa badalação que você encontra restaurantes famosos, né? Tipo, não é uma cidade que você diz que ela é conectada, tipo, como se fosse uma Nova York, que você encontra os lugares bem famosos. Mas é uma cidade que você encontra tranquilidade, né? Você encontra também qualidade de vida aqui. Mas em Então- todo lugar no Canadá você encontra qualidade sim. lugar... Mas que eu digo questão de beleza, essas coisas, pra mim, meu ponto de vista eu gosto bastante de Calgary, eu meio que tenho que confessar isso. Apesar de que Halifax, onde eu moro agora, também é excelente, mas Calgary sempre, não sei se foi porque foi o primeiro lugar que eu vim no Canadá, Isso sempre marca deixa bastante. aquela memória, né? Tipo, você vê nos lugares que quando você era menor, você vivenciou, então é bem legal isso. Isso que você falou é super importante e tem que ser levado em consideração. Por quê? Eu já fiz 5, conforme eu te falei, já fiz 5 intercâmbios. A primeira cidade que eu fiz intercâmbio, eu tinha 19 anos, eu estava na faculdade, acho que eu estava, sei lá, no final do segundo ano de faculdade, Aham. foi Londres. Então eu lembro de detalhes da minha viagem quando eu tinha 19 anos, que eu não lembro depois de outras viagens que eu fiz para outros lugares do mundo. Eu já tive em 12 países, Aham. eu falo 5 idiomas, e só em Nova York, que eu amo Nova York, Sim. eu já tive, sei lá, umas 5 vezes. E eu não lembro de coisas como eu lembro de Londres quando eu tinha 19 anos, que eu fui estudar sozinho, a primeira vez que eu peguei um avião e fui para outro país. Isso marca muito. Então, no seu caso, deve pra mim, acontecer a mesma coisa. É uma coisa que está lá dentro no coração, né, que marca a cidade. Bom, passando para a próxima pergunta. O que você pensa sobre o Brasil atualmente? Sem palavrões. Sem palavrões, vamos deixar o nível normal aqui, mas o que você pensa do Brasil atualmente? Eu acho que atualmente o Brasil está numa fase muito triste. Uhum. Em todos os sentidos. E a gente poderia ficar até semana que vem falando sobre a situação no Brasil. É importante dizer uma coisa que eu não tinha em mente, mas a gente vivendo, né, a cada dia, eu cheguei à conclusão que o Brasil é um país muito rico. Sim. Às vezes a gente diz que o Brasil é pobre. Não, não é. O Brasil é um país muito rico porque vem sustentando esses escândalos de corrupção há muitos anos. Coisa que aqui, por exemplo, a gente não vê. Uhum. O povo canadense, ele é um povo, realmente, a gente tem que falar o que é. É um povo educado, no sentido mais geral da palavra. Sim. E podemos dizer também honesto. Até em brincadeira eles não entendem muitas vezes a malícia da brincadeira. Uhum. Né? Vou dar um exemplo simples. A gente vai no supermercado, a gente vê pessoas devolvendo produtos porque o caixa esqueceu de escanear. É uma verdade. Sim. Eu vejo e já vi isso acontecer. Coisa que o brasileiro não faz. Se você vai numa padaria e compra lá um pote de sorvete, e quando você chega em casa você percebe Vê na nota, né, que na nota não consta.
poucas pessoas voltam ao estabelecimento comercial para pagar, enfim, ou para devolver o produto. Uhum. Não. E eu vejo isso acontecer no Canadá, e não é só de canadense, é de imigrante também. Então são porque ações... se agrega a cultura, né? Quando você está dentro da cultura, você começa a vivenciar, se educar da maneira como a cultura local vive, não é? É verdade. Pelo menos dessa maneira que eu vejo, dando um exemplo um pouquinho diferente saindo do Canadá, no metrô de São Paulo, por exemplo. O metrô de São Paulo é considerado o metrô mais limpo do mundo. Você não encontra, pelo menos antigamente, você não encontrava chiclete, nada grudado. Mas a mesma pessoa que frequenta o metrô de São Paulo, que não encontra chiclete, você não encontra papel jogado no chão, pichação nem nada disso, é a mesma pessoa que joga quando sai da estação chiclete no chão, joga papel no chão. Então é a questão da educação do lugar onde você está. Igual a pessoa que está acostumada com o metrô limpo, ela não vai sujar. Mas só que quando ela sai e vê sujo o ambiente, ela aproveita a oportunidade, e suja para ainda dar mais. a contribuição dela. E aqui no Canadá dessa mesma forma, só que no âmbito nacional, porque o país em si é organizado. Então quando você chega aqui, você tenta se introduzir na sociedade, ser organizado e ajudar a contribuir com a sociedade. Então acredito que essa seja uma boa comparação, digamos assim, claro, guardando a equivalência, né? Mas é uma coisa a se pensar também. Concordo. Então, voltando na sua pesquisa do Brasil, hoje o Brasil passa por uma situação, eu acho que muito complicada. O dólar volta a R$4, né? Sim. Essa cotação eu lembro que quando o dólar chegou nesse patamar foi em 2002, final de 2002 para 2003, que eu estava morando em Newark, em New Jersey, nos Estados Unidos. Eu lembro bem no Jornal Nacional, que lá a gente tinha a Globo Internacional, onde eu morava, e lembro bem o Jornal Nacional já anunciando o dólar a R$4. Isso em 2002. Quer dizer, nós estamos em 2015, 13 anos se passaram, e a gente volta, em vez da gente melhorar, em vez da gente progredir, não. O Brasil, ele retrocede, infelizmente. Infelizmente, é isso mesmo. E isso prejudica tudo. Eu fico muito preocupado, porque isso prejudica muito, claro, quem está dentro do país, mas também quem está fora e faz negócios com o Brasil. Né? Então isso me deixa muito preocupado. E o pior não é nem, por exemplo, o dólar está a R$4 agora. O pior é a oscilação que tem. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você não sabe se amanhã o dólar vai estar 5, ou se ele vai voltar para 3, ou se vai para 7. Você não sabe o que vai acontecer. Isso que impede vários investimentos de irem para o Brasil. Porque não tem a certeza do que vai acontecer com o país. E a mesma forma que o investimento entra, existem especuladores, eles também saem. Ou seja, quando o dinheiro sai do país, você está deixando de gerar riqueza. Pelo contrário, você está tirando uma riqueza que poderia ser riqueza se ele continuasse no país. Então, por isso que há muito desemprego, etc. e tal. E para a gente finalizar aqui nossa entrevista, última pergunta, você voltaria para o Brasil? Depois a gente falar tudo isso? Não, eu não voltaria. Não é porque o Brasil está deste jeito. É porque já era um objetivo meu há muitos anos atrás de morar fora do país. Tinha isso eu como meta de vida. Então, dando essa resposta para você, não tem nada a ver com a situação que o Brasil passa agora. Não. Mas isso já é de muitos anos atrás. Claro que isso se acentuou quando eu já tenho 42 anos de vida, quer dizer, eu sempre tive essa vontade de morar fora desde os meus 10 anos de idade. E dos 10 anos para cá, eu só vejo a situação do Brasil piorar. Infelizmente, não falo isso com prazer. Claro, porque você quer que o seu país cresça também, né? Sim, e não só por ser o meu país. Eu gostaria que todos, independentemente de onde seja, de onde está localizado, desse boas condições de vida para as pessoas. Né? Sim, com certeza. O mundo todo hoje não passa por uma situação de
tranquilidade financeiramente falando, né? As estável. pessoas não têm a vida mais confortável como tinha antes em todos os sentidos, mas é claro que, os países do primeiro mundo tendem a sofrer bem menos do que países em subdesenvolvimento, né? Só para a gente fechar aqui nossa entrevista, dando um outro exemplo da minha passagem aqui por Calgary, eu conversando com uma professora de inglês na minha escola, aqui no Canadá. Aí perguntando para ela como que foi passar pela crise de 2008, né, que teve a queda da bolsa nos Estados Unidos, né, a bolha estourou bolha imobiliária. Como que foi a crise? A crise, cortaram horas do meu salário, do meu emprego, ou me deram um dia mais de folga. Essa que é a crise aqui no Canadá, digamos assim, quando eles estão passando pela crise. Por exemplo, ao invés de você trabalhar 6 dias e ter um dia de folga, você vai trabalhar 5 dias e ter 2 de folga. Em comparação com o Brasil, a crise no Brasil é a pessoa passar fome, não ter dinheiro para... Desemprego de muitos anos, a pessoa não consegue mais se recolocar. Sim. A pessoa já tem 40 anos, já é considerada velho para o mercado. São coisas de Brasil que aqui eles não sabem o que é isso. Aqui foi o que eu falei, a diferença da crise aqui, como você falou também, que aqui você vai sentir muito menos qualquer coisa que acontecer lá fora, o impacto aqui é muito mais suavizado. Bem diferente do Brasil. Por exemplo, o Brasil agora estando em crise, pessoas vão ficar desempregadas por anos. Infelizmente, vão ficar desempregadas por anos. Então é bem triste mesmo. Bom, você quer passar um comentário para o pessoal? Quer comentar sobre algo mais? Eu gostaria só de dizer o seguinte, que vocês aí de casa sigam o sonho de vocês. Acreditem em vocês e façam por onde com que esse sonho seja realizado. Porque eu percebo muito no brasileiro que ele é impostado muitas vezes. Né? Ele quer, mas ele fica sentado de braços cruzados esperando que Deus ou que algo caia do céu e não vai. Mesmo a gente se mexendo, já é difícil, né? É difícil. Né? Imagine se nós não fizermos nada. Só realmente por um milagre divino, jogar na loteria, casar com alguém muito rico. Você falou jogar na loteria, mas para você ganhar na loteria, você tem que jogar também na loteria. Não tem como você esperar ganhar na loteria se você nunca jogou na loteria. Tem gente que quer ganhar na loteria, mas não quer jogar, aí fica difícil. Porque ganhar. É aquela frase que eu sempre digo. Nem todos que jogaram, ganharam. Mas certamente todos que ganharam, jogaram. Bom, então, encerrando aqui nossa entrevista com o Guerra, com essa frase que ele deixou. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar os comentários, vai aqui embaixo. Pode deixar qualquer dúvida que você tiver, dúvida também sobre o Guerra, alguma informação que a gente, não sei, não ficou muito claro para vocês, né? Vou deixar o contato dele também na descrição do vídeo. É isso. Se inscreve no canal, deixa o gostei e compartilha com o pessoal. Quem sabe a gente não está ajudando outras pessoas com as informações que a gente dividiu aqui. Bom, muito obrigado por conceder essa entrevista. Obrigado a você. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Você já se inscreveu no canal? Eu também tenho Instagram, GoFastMario, Twitter, @GoFastMario e no Facebook também você pode me encontrar, o GoFastMario. Não se esqueça de se inscrever no canal e divulgar pro pessoal. Até mais, fui, tchau, tchau!